Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 29 de outubro e no resumido número 287, a epidemia de ironia online. Netflix reduz produções em busca da qualidade perdida. Artistas resistem aos substitutos digitais. Um adolescente tira a própria vida após se apaixonar por um chatbot. Bilionários constroem bunkers tecnológicos para escapar do caos. São Francisco ainda usa disquetes no metrô e muito mais. Vamos nessa, resumido. Sempre fico preocupado com o que meu filho pode encontrar na internet, mas tentar controlar tudo manualmente é complicado. O que mais me tranquiliza com a ferramenta de controle parental Custódio é saber que ele bloqueia automaticamente conteúdos inapropriados, como sites e aplicativos de apostas e também conteúdo adulto. Isso facilitou muito o trabalho de monitorar o que meu filho pode consumir online. Além disso, os relatórios diários me permitem fazer os ajustes necessários sem precisar passar o tempo todo de olho nisso. Se você também quer essa tranquilidade, acesse resumido.cc/custódio. Custódio se escreve Q-U-S-T-O-D-I-O e ganhe 30 dias grátis para testar o Custódio. Só para ouvintes do Resumido, visite resumido.cc/custódio e experimente já. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Documentário. Talvez algo diferente essa semana? Sabe algum filme bom de mistério, Tipo uma língua diferente? Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Com títulos aleatórios, a Netflix vai te apresentar novas séries e filmes, tudo baseado em coisas que já assistiram. Você certamente passa um tempão decidindo o que vai assistir na Netflix, né? E às vezes acaba até desistindo, eu sei bem como é isso aí. O catálogo é gigantesco e as séries ficam categorizadas de maneira tão específica, como romances que se passam no Natal ou filmes de beisebol, que já existem sites e aplicativos para ajudar nessa escolha. Tem o Flixable, tem também o Just Watch It, que navegam por essas categorias e cruzam dados como classificação dos usuários e da crítica para tentar agilizar esse processo. Muito do motivo disso acontecer é o excesso de conteúdo oferecido. Existe infodemia no entretenimento também. Ao longo dos anos, a Netflix criou e promoveu uma enxurrada de conteúdos próprios, inéditos, alguns muito bons, outros bem ruins, e para piorar, tem um monte de conteúdo licenciado. Aquelas séries e filmes que não foram produzidos pela Netflix, mas que estão disponíveis por lá. Então, é difícil decidir o que assistir. E o que era para ser uma vantagem competitiva virou um problema, porque esse volume de opções gerou uma lista de conteúdos escondidos que raramente são acessados, porque a maioria dos usuários acaba nem sabendo que estão lá e acabam assistindo as coisas mais conhecidas ou as mais promovidas mesmo. Isso tudo deve mudar ainda em 2024. De acordo com a Bloomberg, a Netflix adotou uma nova abordagem para priorizar a qualidade e o impacto cultural em detrimento do volume de lançamentos. O entendimento interno é que, ao transformar conteúdo em um produto de escala industrial, a Netflix provocou uma saturação no mercado que dificulta a permanência de grandes obras no imaginário coletivo. Essa abundância pode diluir até mesmo o impacto das criações, num fenômeno que é chamado de mid-TV, em que mesmo as produções de grande orçamento podem ser percebidas como medianas, em parte por conta da desconexão entre os interesses populares e as preferências da crítica. Por isso, a Netflix já reduziu sua produção de inéditos de 50 para cerca de 25 filmes por ano, com foco em projetos estratégicos como Rebel Moon ou então a adaptação de As Crônicas de Nárnia, feita pela Greta Gerwig. A revista Fortune diz que, com um orçamento anual de 17 bilhões de dólares, a empresa precisa equilibrar investimentos entre conteúdo original e conteúdo licenciado. Séries como Grey's Anatomy e Seinfeld
são importantes para o catálogo, enquanto as produções próprias como Stranger Things e Bridgerton seguem como carro-chefe da plataforma. A Boston Consulting Group aponta que, enquanto o conteúdo original atrai novos usuários, são as séries licenciadas e já manjadas que garantem a retenção dos assinantes. Essa movimentação toda da Netflix de priorizar a qualidade em vez da quantidade de produções me fez lembrar do texto que a cantora Ethel Cain publicou esses dias no seu Tumblr. Ela argumenta que a gente está passando por uma febre da cultura da ironia, em que tudo que a gente vê ou faz acaba se tornando ou um meme ou uma piada, e acaba tudo pasteurizado pelo excesso de posts sobre aquela coisa em todas as redes sociais ao mesmo tempo. Assim como a Netflix, que produziu conteúdo em excesso e viu parte dele sumir no meio de tantas outras opções, nós estamos passando por um momento em que o excesso de posts e de memes e de piadas nos afasta do real significado das coisas. Uma reportagem da revista Dazed também fez uma reflexão sobre essa epidemia de ironia e da fama precoce na era digital a partir da morte de Liam Payne, do grupo One Direction, aos 31 anos. O caso levantou discussões sobre a necessidade de proteção a jovens talentos na indústria do entretenimento, com fãs propondo até a Lei de Liam para regulamentar a exposição de adolescentes no meio artístico. Não é só a Netflix que está preocupada com o excesso de conteúdo despejado online. É sempre bom lembrar que, em muitos casos, menos é mais. A notícia a seguir é um assunto delicado que envolve suicídio, então se você não quiser ouvir, eu recomendo que adiante alguns minutos para pular para o próximo tema. Não é novidade que as pessoas se apaixonem por simulações virtuais de pessoas e até mesmo personagens de games. Já comentei aqui no resumido sobre alguns casamentos entre humanos e máquinas, e a gente pode estar agora diante de uma situação ainda mais grave, agora que as inteligências artificiais conseguem emular tão bem o comportamento humano e algumas dessas ferramentas oferecem versões de alguns personagens muito conhecidos pelo público. Nos Estados Unidos, um adolescente de 14 anos tirou a própria vida após meses de interação intensa com um chatbot da plataforma Character AI, inspirado na atriz Daenerys Targaryen, do Game of Thrones, e serviu de alerta para os perigos que o uso sem supervisão de chatbots de IA podem representar para crianças e adolescentes. Mesmo com os avisos na plataforma sobre os diálogos serem artificiais, o vínculo emocional do adolescente com a chatbot acabou afastando ele do convívio social, dos amigos, dos hobbies, levando a esse desfecho trágico. Numa entrevista para o New York Times, a mãe contou que abriu um processo contra a plataforma que ela acusa de oferecer uma tecnologia perigosa e não testada, com um sistema que induz usuários a exporem seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. São casos assim que mostram como é importante uma regulação rigorosa para as plataformas de IA capazes de despertar ligações emocionais nos usuários. As plataformas também precisam parar de agir como se a simples proibição fosse o suficiente para impedir o acesso dos menores. A pesquisa TIC Kids Online Brasil, do cetic.br, revelou que 83% das crianças e adolescentes brasileiros entre 9 e 17 anos têm perfis em redes sociais, apesar de muitos não terem a idade mínima exigida, que é 13 anos. A internet está presente na vida de 93% dos adolescentes e o celular é o principal meio de acesso para 98% dos jovens. Além disso, 29% relatam ter vivido situações incômodas nas redes, mas muitos evitam contar o ocorrido aos responsáveis. Tem que ficar de olho. A pesquisa realizada com mais de 2.400 jovens esse ano também fala das consequências do uso excessivo da internet. 22% dos adolescentes afirmam que passam menos tempo com familiares e amigos ou estudando, e a falta de supervisão dos pais é outro ponto importante. Apenas 3 em cada 10 responsáveis impõem restrições ao uso da internet pelos filhos de 9 a 17 anos. 34% dos pais utilizam sistemas de controle parental para bloquear sites e 24% limitam o tempo de navegação. A conscientização dos responsáveis sobre a supervisão digital dos filhos é muito necessária,
E os pais também precisam de apoio para entender melhor o funcionamento das redes sociais e de outras plataformas para assim poder agir. A Noruega aumentou a idade mínima para o uso de redes sociais de 13 para 15 anos. O primeiro-ministro argumentou que é papel da política intervir para proteger as mentes das crianças da influência poderosa dos gigantes da tecnologia sobre o seu comportamento. O governo quer implementar barreiras de verificação de idade e alterar leis de dados pessoais para impedir que menores de 15 anos autorizem o uso dos seus próprios dados pessoais pelas plataformas. Virou moda monitorar o uso de jatos particulares das celebridades e dos bilionários por conta do impacto ambiental dessas viagens. Eu já falei aqui como o perfil do Twitter, @celebjets, expõe o uso desses jatos a partir de dados públicos. Elon Musk tentou muito impedir a divulgação das andanças do seu jato, afinal, liberdade de expressão é um conceito de conveniência para ele, né? Até ele acabar banindo o perfil no Twitter. E agora o CelebJets também foi banido no Facebook. Lembrando que o 1% mais rico do planeta emite 70 vezes mais carbono do que a metade menos rica da população mundial. Você já deve ter visto posts do chamado conteúdo de gentileza nas redes. São aqueles conteúdos que os influenciadores distribuem dinheiros e presentes para estranhos enquanto eles gravam a ação. A prática é polêmica e desafia os limites éticos da filantropia online. Grande parte desses influenciadores quer mesmo conseguir seguidores, né? Muitos influenciadores, desde o início das redes sociais, fazem sorteios de eletrônicos e coisas assim para atrair seguidores. E também a gente tem essas rifas feitas por influenciadores online que servem para tomar dinheiro de todo mundo. Mesmo que esses vídeos acabem inspirando alguns seguidores e por vezes atraiam mais doações, gravar pessoas vulneráveis sem consentimento prévio e exibir suas histórias só para gerar visualizações é uma forma de exploração. Essa pornografia da pobreza gera mais lucro para quem expõe do que para quem recebe as doações. A Moldávia enfrenta uma crescente onda de desinformação promovida por operações pró-Rússia, espalhando conteúdos para minar a confiança no governo e na integração do país com a União Europeia. Com eleições e um referendo sobre a adesão à UE a caminho, o uso de bots e perfis falsos para apoiar campanhas propondo boicote eleitoral e divulgando sentimentos anti-UE e pró-Rússia tem se tornado comuns. Várias celebridades globais foram contratadas em plataformas como Cameo, onde o artista é convidado ou contratado para gravar uma mensagem que muitas vezes ele nem sabe do que se trata, e assim acabaram criticando a presidente Maia Sandu, e também tiveram vários deepfake que estão sendo usados com esse mesmo propósito. A chefe do Centro de Comunicação Estratégica e Combate à Desinformação da Moldávia critica a falta de resposta das plataformas que, para ela, estão aquém das necessidades para combater a desinformação no país. O novo assistente de IA da Meta, já integrado ao WhatsApp e ao Instagram, é baseado no modelo Llama 3.2 e já provou que pode ser facilmente manipulado para fornecer respostas que deveriam estar restringidas, como informações sobre drogas, instruções para explosivos e até imagens de nudez. Um jornalista do site Decrypt testou as limitações do modelo e utilizou técnicas como reformulação de perguntas e simulação de cenários acadêmicos ou de roteiro para driblar os bloqueios da IA. Reformulação de perguntas e simulação de cenários é só você perguntar de um outro jeito ou dizer que é para o meu TCC, e às vezes funciona. A Meta diz que adota uma técnica de censura pós-geração para excluir respostas indevidas após poucos segundos. Mas esse tipo de brecha que o jornalista explorou são bem preocupantes. Tem artista que ganha mais vendendo pack do pezinho do que com música. Lily Allen, cantora londrina que bombou nos anos 2000, contou que fatura mais vendendo fotos dos seus pés para os seus 1.000 seguidores no OnlyFans do que com 8 milhões de plays mensais das suas músicas no Spotify. O Tenho Mais Discos Que Amigos conta que a cantora foi irônica ao responder ao questionamento dos fãs sobre a mudança de foco e disse que o problema está nas regras do mercado musical, onde o trabalho dos músicos é cada vez menos valorizado. Vou vender pack do pezinho do resumido, será que cola? What? You're gonna fire me because there's hot milk everywhere on the floor of the coffee shop?
Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Perfect. We got it. Thank you so much. Thank you so much. This is it. All right, who's next? O uso de inteligência artificial no setor criativo tem provocado reações divergentes entre artistas e as empresas de tecnologia. Uma reportagem do Engadget informou que mais de 10 mil personalidades do cinema, da música, da literatura, entre eles a atriz Julianne Moore, o ator Kevin Bacon e o músico Thom Yorke, assinaram uma carta de protesto contra o uso não autorizado das suas obras para treinar sistemas de IA e classificaram a prática como uma ameaça direta às suas carreiras. Mais uma carta dessas, né? Já foram várias. O Engadget também conta que o descontentamento com as práticas das empresas de IA tem resultado em diversos processos judiciais. Os artistas temem que a utilização não autorizada torne seus trabalhos vulneráveis e irrelevantes num cenário digital dominado por algoritmos. Enquanto isso, a Runway, que é uma plataforma focada em gerar animações com IA, lançou o Act One, uma ferramenta que promete revolucionar a animação ao converter interpretações de atores em animações sem necessidade de equipamentos de captura de movimentos, criando cenas, diálogos em diversos ângulos. A Runway diz que incluiu medidas de segurança para prevenir o uso indevido de vozes de figuras públicas. Eu vou incluir na newsletter O Futuro Explicado dessa semana um trecho de um dos vídeos disponibilizados pela empresa para você conseguir ver como é impressionante essa tecnologia. Se você ainda não assina a newsletter do Resumido, é só visitar resumido.cc/newsletter e se inscrever. A controvérsia sobre o uso ético da IA e como isso pode substituir a mão de obra humana em diversas pontas do processo criativo ganhou também uma nova dimensão com a acusação feita por um ex-pesquisador da OpenAI, o Sushir Balaji, de que a empresa violou as leis de direitos autorais americanas para treinar seus sistemas. Uma reportagem do site Gizmodo diz que após 4 anos na empresa, o pesquisador publicou um ensaio criticando o uso de material protegido sem autorização para treinar modelos como o GPT-4. A OpenAI se defendeu e alegou que segue parâmetros de uso justo, o chamado Fair Use em inglês, que permite o uso limitado de obras protegidas para fins como crítica e educação. Mesmo assim, a OpenAI já enfrenta processos de diversos artistas. Um caso emblemático dessa transformação foi reportado pelo site The Register. A polonesa Off Radio Krakow, uma rádio FM de música pop, substituiu completamente os seus DJs e jornalistas por apresentadores virtuais, sintéticos. A rádio agora usa personagens de IA para se conectar com o público da geração Z. A decisão resultou na demissão de cerca de 20 pessoas, o que gerou uma petição com mais de 20 mil assinaturas pedindo o cancelamento do projeto. O diretor-chefe da Off Radio diz que a iniciativa é temporária e que ele só quer compreender melhor o impacto da IA no jornalismo e na cultura. Ah, tá bom então. Isso me parece muito aquela boa e velha justificativa de quem é pego fazendo besteira, o famoso "foi mal, tava doidão". As IA vão começar a operar computadores a pedido dos usuários, um ponto de virada no uso da tecnologia. O modelo Claude 3.5 Sonnet, lançado pela Anthropic, é pioneiro nessa capacidade e permite configurar o agente para realizar tarefas como clicar, digitar e navegar em programas e na web. Basicamente, você pede para o programa fazer alguma coisa, marcar uma viagem, uma passagem, e ele consegue acessar o site, digitar o que precisa. Realmente faz sozinho, não só te passa as instruções. Mesmo com a funcionalidade ainda em fase experimental e com algumas falhas, o modelo sinaliza um futuro em que tarefas diárias e repetitivas vão poder ser automatizadas. Isso aí vai liberar tempo para fazer coisas realmente necessárias. A Anthropic destaca que ainda não conseguiu superar os riscos de privacidade e segurança, especialmente em ambientes empresariais, onde um acesso amplo ao computador dos usuários exige proteção rigorosa dos dados, né? Outra preocupação é com o uso malicioso desses agentes, como a automação de atividades fraudulentas e a geração de conteúdo automatizado em massa. Na sequência desse anúncio, tanto a Meta quanto a Google falaram que também tem produtos nessa área para lançar já já. O YouTube iniciou testes de um novo recurso que permite os criadores de conteúdo responder comentários com a ajuda de IA,
gerando sugestões de respostas escritas automaticamente com base no estilo do próprio criador. Ainda em fase experimental, as sugestões de resposta são oferecidas no aplicativo YouTube Studio e podem ser editadas para ajustar o tom ou para serem enviadas diretamente sem que o público saiba sequer que foram geradas por IA. O Instituto LearnFast anunciou uma colaboração com a OpenAI e com a Microsoft em um programa de $10 milhões destinado a fortalecer o jornalismo local nos Estados Unidos por meio da inteligência artificial. 5 organizações de mídia vão receber financiamento e créditos em software para contratar bolsistas para desenvolver ferramentas baseadas em IA para áreas como engajamento de audiência, análise de dados públicos e gerenciamento de arquivos jornalísticos. O governo federal do Brasil emitiu um alerta sobre um golpe que utiliza um vídeo deepfake do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para enganar pessoas sobre supostos valores esquecidos em contas bancárias. Na fraude, o vídeo manipulado induz a vítima a acessar sites falsos que simulam plataformas oficiais do governo, solicitando login e senha do gov.br, e a partir daí já viu, né? A SECOM recomenda que usuários desconfiem de sites com extensões estrangeiras ou links suspeitos, reforçando também a importância de utilizar apenas os canais oficiais com domínio .br para evitar fraudes. Num extenso ensaio chamado Machines of Loving Grace, o CEO da Anthropic explora o potencial positivo da IA caso os riscos associados sejam mitigados com sucesso. Mesmo preocupado com questões de segurança, não custa lembrar, a Anthropic foi fundada por dissidentes da OpenAI preocupados justamente com isso, o Daryl Amodei acredita que a IA pode transformar o mundo em áreas essenciais como saúde, economia, governança, democracia. Ele traça uma visão detalhada de como a IA poderia, num futuro próximo, atuar em centros de dados e acelerar o processo científico e social em áreas de alta complexidade. O Daryl identifica 5 áreas principais onde a IA pode trazer impactos positivos: saúde física e biológica, saúde mental e neurociência, desenvolvimento econômico e combate à pobreza, paz e governança e trabalho e propósito humano. O ensaio é bem longo e vale super a pena ler. No geral, o Daryl alerta que o desenvolvimento da IA deve ser acompanhado de uma governança forte e uma ética para que os benefícios sejam distribuídos e que democracias usem a tecnologia para defender valores de liberdade e de igualdade. O timing da publicação é que chamou a atenção, porque a Anthropic está no meio de uma captação para levantar investimentos de 5 a 7 bilhões de dólares. Então, parece conveniente uma visão tão positiva, né? Ainda mais considerando que boa parte dos investidores já começa a pensar quando é que isso aí vai dar dinheiro. E aí já viu, né? Se o dinheiro some, tudo para. Na contramão do otimismo do Daryl, o Linus Torvalds, criador do Linux, deu uma entrevista em que ele expressou ceticismo em relação ao atual momento da inteligência artificial. Embora ele não seja contrário à tecnologia, ele criticou o hype excessivo e afirmou que, apesar de considerar a IA promissora, o panorama atual parece inflado por expectativas pouco realistas. Para ele, o verdadeiro potencial da IA vai ser mais evidente daqui a 5 anos, quando isso estiver sendo aplicado de forma concreta em tarefas cotidianas e não só em demonstrações espetaculares como o ChatGPT. A visão do criador do Linux é uma postura pragmática sobre as iniciativas da indústria que, segundo ele, continuam longe de oferecer impactos significativos para o dia a dia dos usuários comuns. Technology has allowed us to start new companies, new communities, and new currencies. But can we use it to create new cities or even new countries? E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. By starting with an online community and then materializing it into the physical world. We get there in 7 steps. A interseção entre tecnologia e organização social fica meio perturbadora quando bilionários de tecnologia começam a construir o que chamam de comunidades alternativas. Na prática, feudos tecnológicos blindados contra as mazelas que, em certa medida, eles próprios ajudaram a criar. O caso do Kula Ranch do Mark Zuckerberg no Havaí é emblemático. Segundo o IGN, com 15 mil metros quadrados, o complexo não é só uma propriedade luxuosa, é uma fortaleza do século XXI, com muros de 2 metros de altura, centenas de câmeras de vigilância e seguranças patrulhando em quadriciclos. O projeto inclui um bunker de 500 metros quadrados,
sistema próprio de dessalinização da água e terras para cultivo ecossustentável. A mensagem é clara, né? Enquanto o mundo enfrenta crises, o CEO da Meta constrói seu refúgio particular. O impacto local desses projetos merece uma atenção especial. No caso do Havaí, o Zuckerberg adota uma estratégia complexa de relacionamento com a comunidade. Ele investe mais de 20 milhões de dólares em ONGs locais, mas, ao mesmo tempo, impõe acordos de confidencialidade aos funcionários, com relatos já de demissões de quem quebrou o sigilo. Como observou a diretora de uma ONG local, a presença do Zuckerberg pode aumentar a caridade, mas não aborda as causas básicas do motivo pelo qual eles precisam dessa ajuda filantrópica. O cenário é ainda mais distópico quando a gente observa propostas como o do Balaji Srinivasan para os estados em rede, como ele chama. Nas suas apresentações, ele acabou de fazer uma em Amsterdã, ele vende a ideia romântica de comunidades formadas por valores humanos. Mas o que isso significa quando essas comunidades são controladas por corporações? A comparação que ele faz entre escolher cidadania e selecionar um provedor de internet, como se fossem coisas equivalentes nesse universo que ele quer criar, revela o verdadeiro objetivo, que é transformar direitos fundamentais em serviços comercializáveis. Projetos como o Próspera, em Honduras, mostram um lado sombrio desse tipo de visão. Essa cidade privada oferece terapias genéticas que não são regulamentadas, por exemplo, e quando o governo tentou impor limites, eles responderam com um processo de 10 bilhões de dólares, aí numa clara demonstração de como o poder corporativo pode subjugar a soberania nacional. Mais alarmante ainda é o caso da Praxis, que mistura criptomoedas com ideologia extremista. Tem várias festas exclusivas que atraem programadores, modelos, mas também algumas figuras do chamado Iluminismo das Trevas, um movimento que defende abertamente um futuro totalitário governado por monarcas corporativos. O uso de símbolos associados à supremacia branca e a glorificação de ideais autoritários nas suas publicações revelam as verdadeiras intenções desse pretenso renascimento. Essas iniciativas já não são mais experimentos sociais inocentes, eles são manifestações de uma nova forma de autoritarismo corporativo que usa a tecnologia como pretexto para concentrar poder e recursos, enquanto promete soluções privadas para problemas que as próprias empresas de tecnologia ajudaram a agravar. O tecnofeudalismo não é mais uma previsão distante, ele já está sendo construído tijolo por tijolo, bit por bit. A Meta anunciou o retorno gradual do reconhecimento facial no Facebook e no Instagram. A justificativa é ajudar os usuários a recuperar contas bloqueadas e identificar anúncios fraudulentos que utilizam imagens de celebridades. Essa é a primeira expansão da tecnologia desde que a empresa desativou seu sistema de reconhecimento facial em 2021 e excluiu dados faciais de mais de 1 bilhão de usuários. Agora, de acordo com o Axios, usuários que estiverem com problemas de acesso vão poder enviar um vídeo para verificação e esse vídeo vai ser comparado com as fotos do perfil. A medida não se aplica a regiões como a União Europeia ou o Reino Unido por conta das restrições locais de privacidade de dados. A Daisy é uma nova plataforma de mensagens projetada para a geração Z e alimentada por IA. Já está bem popular, mesmo antes de ter sido lançada. A Daisy é uma alternativa aos tradicionais iMessage e WhatsApp, onde os usuários podem criar mensagens decoradas com fotos, GIFs, adesivos, fundos coloridos, animações. Os vídeos de divulgação do app no TikTok somaram milhões de visualizações e, assim, eles já conseguiram cadastrar 156 mil pessoas na lista de espera. A Amazon está introduzindo uma nova plataforma de e-commerce com preços extremamente baixos para competir com a Temu e com a Shein, de acordo com uma reportagem da The Information. A empresa estabeleceu limites rígidos de preços e vai enviar produtos diretamente da China com taxas reduzidas dos vendedores para atrair tanto os comerciantes quanto os consumidores. A medida é uma mudança estratégica para a Amazon, que tradicionalmente não impõe limites de preços aos vendedores. A Stripe, uma das maiores fintech dos Estados Unidos, adquiriu a startup de infraestrutura para stablecoins, a Bridge, por $1 bilhão e 100 milhões.
A aquisição reflete o interesse no setor de criptomoedas, especialmente depois da aprovação dos ETFs de Bitcoin pelo SEC, que abriu espaço para a aceitação das moedas digitais por grandes empresas. A Stripe segue o exemplo de outras fintechs, como o PayPal, que já adotou stablecoins para pagamentos. Stablecoin é uma criptomoeda projetada para manter o seu valor estável, geralmente lastreada em ativos como dólar ou ouro, para evitar justamente a volatilidade tão comum entre outras criptos. Epicentro da inovação no Vale do Silício, São Francisco finalmente vai modernizar o seu controle de trens e metrôs, que até hoje depende de disquetes. A atualização está programada para ser concluída entre 2027 e 2028, ainda falta, né? Segundo os órgãos responsáveis, manter os disquetes garantiu a segurança e a continuidade dos serviços, mas a degradação dessas mídias e a escassez de técnicos especializados tornaram a modernização inevitável. Se você quiser ter o Resumido no seu dia a dia, é só seguir o @resumido.podcast no Instagram, no TikTok, no Threads. Tem também Bruno Natal no Blue Sky e tem o youtube.com/resumido. Se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. E aí você entra na lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra e a gente fica em contato por ali. Have a seat, amigo. I don't know if you heard. I'm a private detective now. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. My husband and your wife are having an affair. Se você gosta dos filmes dos irmãos Coen, vai gostar de Laroy, Texas. O filme captura o espírito dos diretores com seu humor peculiar, tramas criminais confusas e personagens excêntricos, como um detetive azarado, uma rainha do baile frustrada e um matador filosófico interpretado brilhantemente pelo Dylan Baker. Entre planos que dão errado e malas perdidas, o filme brinca com os gêneros de um jeito bem próprio. Meu coração sofreu demais com as dores desse amor bandido. De Tim Maia a Lineker, de Cassiano ao Tuyo, a soul music feita no Brasil tem muitas caras e muitas variações. A mais recente delas tem a assinatura de Fabrício, com 2 Cs, cantor e compositor criado no Morro do Bela Vista, em Vitória, no Espírito Santo. Ele batizou seu disco em homenagem à sua cidade e Vitória tem soul com hip hop, com samba, com reggae, com house, tudo misturado com muita classe e elegância para fazer Erykah Badu sorrir e chamar o D'Angelo pra dançar. Coisa fina, viu? Nesse episódio, você ficou sabendo que a Netflix quer priorizar a qualidade sobre quantidade, que vivemos uma epidemia de ironia, que mais de 10 mil artistas protestam contra o uso não autorizado das suas obras para treinar IA, que um adolescente de 14 anos tirou a própria vida depois de se apaixonar por um chatbot, que Mark Zuckerberg e outros bilionários estão construindo fortalezas high-tech, que os trens de São Francisco ainda dependem de disquetes e muito mais. Se você gosta do Resumido, além de participar do catarse.me/resumido e ajudar a financiar esse programa, você também pode ajudar recomendando para mais gente. É muito importante, não deixa de mandar o link do Resumido no grupo da família no WhatsApp, para os amigos do trabalho, postar no LinkedIn, nas redes sociais, isso ajuda demais. Não deixa também de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. O Cauê Marques coedita o roteiro, a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que também conta com as animações do Peri Selmanman. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.